Hoje quem vai estar dando para a gente agora essa aula é o Josué. História da igreja vão ser 4 aulas, né? Porque é muito grande. E eu falei para vocês prestarem bem atenção, mesmo que às vezes seja uma parte mais histórica, porque é justamente o que a gente vai viver pregando o evangelho aos muçulmanos. Vocês vão ver na aula de hoje, a igreja teve um embate, né? Na época, como conheciam Jesus, o que achavam dele. E é esse mesmo embate que a gente, conversando, evangelizando os muçulmanos, a gente está vivendo, né? Como falar de Jesus sendo Deus. Semana passada a gente viu o começo da história do cristianismo e foi, assim, uma forma só se vocês se situarem. Eu coloquei aqui Daniel, lembra que a gente tem Antigo e Novo Testamento e eles estão longe? De vocês verem um povo, e aquele povo ele foi o quê? Sendo exilado, né? Os impérios tomaram Israel. Todo o povo de Deus foi perdido. Então, aqui eu passei para vocês, cabeça de ouro, Babilônia invadiu Israel. Outros povos dispersaram a Babilônia também, sabe? A terra passa, toda a terra vai passar, os impérios passarão, mas o reino de Deus não passará. E aí a gente vai ver que depois veio Alexandre o Grande, que é a época de Jesus. Jesus veio à Terra, né? Então a gente viu a situação que estava, o povo estava sob o Império Romano. Todo o povo judeu, eles estavam como, não escravos em si, mas tinham que pagar tributos. E aí começa uma perseguição, né, aos judeus e agora aos cristãos, porque Jesus veio, o povo creu, e através dessa fé que foi crescendo, começou a realmente importunar o Império Romano, né? Naquela época começaram a ter o poder, crescer, então perseguição, a gente viu como a partir de Jesus e seus seguidores eles foram perseguidos ao longo da história. Aqui tem várias fotos de pessoas que foram perseguidas e clamaram em nome do Evangelho. E esse daqui, gnosticismo, que é cristão, quem é o que crê, né? Não foi o credo, a apostolicidade. Quando a gente viu a primeira aula, não deixe de esquecer dessas 3 palavrinhas, tá? Que é o cânon, o credo e a apostolicidade. Porque os muçulmanos vão perguntar: e a Bíblia de vocês? Como ela chegou? Aí a gente vai falar do cânon, que significa regra métrica, né? É um resumo. Boa noite, Cássia. Só para o José entrar. Que o cânon ele vai trazer mesmo uma forma de você ter a certeza daquela palavra, que ela foi transmitida. Porque uma redação que eu escrevo, eu dei um exemplo, eu posso mudar, mas se 5.000 pessoas escreverem o mesmo texto, por comparação dos textos, a gente tem o texto original. Então, o cânon é a nossa Bíblia, ela não pode se acrescentar. Eu e Josué, a gente conversou até com umas meninas dos Mormons, né? E a gente leu aquele texto falando, nem que um anjo apareça falando para vocês outro testamento, que seja anátema. E aí as meninas vieram com outro livro dizendo outro testamento de Jesus Cristo, né? Que é o mormonismo, os mormons, e a gente vê que está fechada a Bíblia, cânon, do Apocalipse. Credo, para vocês verem que a gente falou, resumiu a lei, é o credo, né? Resumiu a palavra de Deus e a apostolicidade que quem deu esses livros foram pessoas que andaram com Jesus. Eles que têm essa autoridade e já acabou. Não existe mais, né? Você olhando assim, falando, não há quem acrescente nesse livro. O Nicodemos, apóstolo bom e apóstolo morto, sabe? Nesse sentido que já deram já o cânon. Aqui, formação do cânon, quando a gente viu as crenças, os mestres, pessoas que estudaram a palavra e defenderam mesmo, trazendo o que que a gente vai ver sobre Jesus? Perseguições, a igreja e o Estado. Então, aqui a gente acabou, resumido, bem breve, a primeira aula, para vocês situarem que desde o Antigo Testamento até Jesus, a igreja foi passando por não somente perseguições físicas, mas perseguições na esfera palavra, né? A palavra foi muito perseguida. Não tem outra coisa que muda o homem em si do que primeiro Jesus, né, o verbo encarnado, e depois a palavra que transmitida, que ouvida, ela vem e traz fé. Então as pessoas quiseram muito deturpar a palavra, e eu acho que toda a história da igreja vai bater nessa tecla. A palavra, ela não há de passar. Tipo, ela vai e ela continuará. Toda a terra passará, mas a sua palavra ficará. Então, esse é o resumo. Pode ficar à vontade, Josué. Boa noite, que chegou Snowflakes. Se vocês quiserem perguntar também, Josué vai ter uma dinâmica dele aí, né?
Sim, boa noite, galera. Vocês estão Boa me vendo? noite, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Amém. Coração aqui como? Primeira aula aqui no Sky Center, correndo Eita, com o Jesus. slide, tá tudo atrasado. Então eu peço que Imagina. tenham misericórdia da minha vida, assim. Se vocês Eu vou verem um erro de orar, eu português, vou orar, já estou orando. amém, eu recebo já. Se vocês verem um erro de português, pode falar, pode me zoar, fiquem à vontade. Que eu não fiz uma outra revisão do texto, O importante é a mas explicação. sim. Isso aí. E é, a Sayuri terminou nas perseguições. E boa noite, pessoal. Não sei se eu falei com vocês. Boa noite a todos. Já entrando já no tema. Ah, outra coisa que eu quero falar para vocês. Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Se vocês têm algo para acrescentar, algo para falar, fica à vontade, me interrompe. Eu gosto disso. Na verdade, eu não gosto de ficar falando sozinho muito tempo, mas faz parte. Mas se tiver alguma coisa para acrescentar, eu esqueci de alguma coisa, se vocês lembrarem de alguma coisa no vídeo, algum estudo, fiquem à vontade, pessoal. Ali vai terminar, né, dos imperadores. Vai vir o imperador Constâncio, pai de Constantino, e após a morte ali de Constâncio, o pai de Constantino, Constantino assume o império ali e tem uma guerra. E nessa guerra, Constantino ele tem uma visão. Não estou aqui para julgar a visão dele, se é verdadeiro ou não, experiência ou não, mas é Constantino, nessa visão, ele vê um símbolo, ele vê um sinal de uma cruz e um P, e uma palavra que dizia assim, in hoc signo vinces, que significa assim, com este sinal vencerás. E ele mandou que todos os soldados dele pintassem esse símbolo nos escudos deles. E ele acreditava que através disso eles iam vencer a guerra. E foi o que aconteceu. Eles venceram, Constantino venceu a guerra, tomou o controle de Roma ali, e após essa experiência que ele teve de ver a cruz, de ver esse símbolo, ele se aproximou mais do cristianismo. Então, eu posso dizer que depois dessa grande perseguição, os cristãos tiveram uma relativa paz, depois de todo esse período de serem mortos, crucificados, queimados vivos. E Constantino se aproximou da igreja e já chegou, se colocou na posição de líder, né? Um historiador estava até falando, comentando que ele falou que não julgava Constantino porque você sendo uma pessoa que acabou de se converter ao cristianismo, alguém que foi nascido para governar, às vezes é difícil entrar na cabeça dessa pessoa ter o sentimento de servo, de que você está no cristianismo para servir. Então, Constantino, ele já chega sendo o bispo da igreja. Ele se considerava o bispo dos bispos na igreja. Então, tudo que passava da igreja, tudo que era sobre a igreja agora passava a ir em Constantino, passar por Constantino ali. Pode passar. É, e após essa conversão dele, muitos impactos são gerados no cristianismo, na igreja local, porque de um cenário assim completamente desolador para a igreja no sentido de perseguição, de terem que se reunir em cavernas, escondidos, eles passam a ter uma liberdade maior, tem um impacto assim gigantesco na vida deles ali. E Constantino, né, o imperador, ele não podia estar em lugares inferiores, né? Ele tinha que estar num lugar conforme o status dele, conforme a realeza dele permitia. Então ele começa a criar igrejas. Então ele cria a primeira basílica de São Pedro. Não é a que existe atualmente. Essa daí é uma reconstrução. Na verdade, é a antiga basílica de São Pedro que ele cria. E com tudo isso, o povo cristão fica feliz com isso, porque agora, antes era perseguido, agora você pode andar na rua, pode dizer que é cristão, pode falar que é cristão. Então as pessoas começam a criar uma teologia que é favorável ao império, uma teologia assim que favorecesse aquele lugar. Pode passar. E um outro impacto
social e econômico foi que o Constantino ele mudou a capital de Roma para Bizâncio. E em Bizâncio ele denominou essa cidade de Constantinopla, né? Para você ver como é que os imperadores eram muito orgulhosos, né? Queriam apresentar o nome deles e acabou que ele deu o próprio nome para a cidade ali. E também por questões políticas, não convém muito entrar nesse assunto, mas ele já, como um bom estrategista, ele entendia que Roma não ia dar tanto retorno para o império dele. E Constantinopla ali, a cidade que ele batizou com o nome dele, que por sinal muito próspera, já estava dando um sinal muito melhor de atividade econômica, atividade para o império ali, um local perfeito para ele se estabelecer. E com isso gerou também impactos na igreja. Constantino, muitos dizem que ele não se converteu completamente ao cristianismo, ele não tinha o coração totalmente voltado. Outras pessoas, outros historiadores diziam sim que ele tinha um coração sincero para isso, voltado para o cristianismo. Não convém também entrar nesse assunto e direto ao ponto que foram os impactos que aconteceram na igreja quando Constantino assumiu essa posição. Primeiro foi a mudança nos cultos, né? Ninguém era corajoso o suficiente para chegar assim para o imperador e falar assim: imperador, o senhor está errado em trazer elementos de fora pagãos para o nosso culto, culto cristão. Quem ia ser o doido de fazer isso? Perder a cabeça e confrontar o imperador. Então acabava que nos cultos eles traziam muitos elementos pagãos, assim, velas, incensos aromáticos, procedimentos em que só os pagãos faziam e que a igreja não fazia, não tinha esses procedimentos, não era bíblico, e acabou tendo essa mistura. E pensa também pessoas pobres ali vivendo o evangelho de forma escondida e agora completamente aberta e com mais pompa, com mais infraestrutura. Então, pessoas da elite começam também a fazer parte da igreja, começam a seguir ali. Se o próprio imperador está fazendo isso, com certeza as elites, por status, iam estar junto com o imperador ali. E nisso tem a liturgia do culto transformada, elementos são mudados. E agora o próprio imperador Constantino ele passa a assumir esse papel de liderar a igreja nas questões espirituais e também nas questões civis. Você tinha um líder ali que liderava a igreja e liderava o Estado ao mesmo tempo. Pode passar. Gente, vocês podem falar também, tá? Não deixa eu falar sozinho, não. E em contrapartida a isso, a Constantino assumir a igreja, a ter mudanças radicais dentro da igreja, surgem diversos movimentos assim favoráveis e não favoráveis a essa mudança. Deixa eu mudar a posição aqui. Peraí. Tá horrível para eu segurar o celular assim. Estão me vendo bem ainda? Sim. Estou. Surgem movimentos em que não eram favoráveis porque antes eles viviam na simplicidade, viviam na sinceridade do coração ali, porque para e pensa comigo. Como é que alguém que não é sincero vai seguir uma religião ali em que eles podem ser mortos por confessar ele? Os cristãos eram mortos por confessar Jesus Cristo. Então havia uma sinceridade ali nos que estavam ali com os cristãos, ali, a sinceridade dos cristãos. Às vezes me enrola assim, gente, para falar. E com esse laço estreitado com o império, com o Estado, com esse tipo de comportamento da igreja adotado, um dos movimentos que surge é o monasticismo. E o que é um monasticismo? Eram pessoas, né, que se separavam, que saíam, fugiam desse meio da igreja, cidade, império, iam para os desertos, iam se isolar. Eles não queriam viver essa vida de luxo. Para eles, uma vida cristã não podia ser uma vida cristã frouxa, entre aspas. Assim. E o monasticismo ele já existia antes, só que foi um movimento que se fortaleceu ainda mais por conta desse contexto. São os E eles monges, né? acreditavam que isso fazia com que o evangelho perdia completamente a essência do evangelho, aquele evangelho raiz, aquele evangelho puro, em que as pessoas eram pobres, que eram simples, em que criam ali, se reuniam em pequenos grupos. E eles se retiravam para orar. No início foi um movimento assim,
que realmente eles se dedicavam a viver o evangelho ali, a orar, a buscar, a viver até uma vida de pobreza, se abstindo das riquezas para viver dessa forma. Mas acaba também que muitos desses monges, eles acabaram caindo no legalismo, conforme o tempo foi passando. Eles acabaram caindo num orgulho de que, como eles se separavam, eles acabavam achando que eles eram a única igreja certa naquele momento ali. Então, eles davam vazão a um certo orgulho. Eu não aprofundei muito no monasticismo, porque a gente ainda vai falar de mais dois movimentos. E para também não ficar muito enfadonho, posso depois passar minhas fontes de pesquisa. Playlist, ó, gente, playlist sobre a história da igreja. Brincadeira, eu pesquisei mais coisa também. Outro movimento que surgiu também foi o donatismo. Eram pessoas que seguiam um homem chamado Donato, e por causa dessas razões políticas, eles acreditavam que a igreja estava sendo corrompida. De fato, a igreja estava tendo seus costumes de raiz sendo corrompidos. E com essa insatisfação, eles não se separaram como os monges, eles não foram se isolar nos desertos, mas ainda assim eles estavam ali, estavam contra a igreja, eles romperam os laços com a igreja por conta disso e acabaram caindo num lado muito extremista, muito radical. Eles acabaram se unindo a movimentos guerrilheiros, acabaram se juntando com movimentos que queriam a ruína do Império Romano. Então no donatismo você tinha assim o caráter religioso, o teor teológico, espiritual, mas junto com o movimento guerrilheiro, um movimento extremista. E esse foi um movimento que ele durou até a época em que iniciou o papado, que se iniciou os papas ali. E isso não vai ser nessa aula a respeito dos papas, vai ser na próxima. Eu não consegui, não porque eu não consegui, acabei que eu não coloquei aí o mapa de onde eles ficaram mais concentrados ali, os donatistas ali, praticavam o donatismo. Qualquer coisa manda no Então, grupo eu fico depois. devendo. Oi? Qualquer coisa manda no grupo depois. Sim, vou mandar depois, William, boa ideia. Então pode prosseguir. Motivo, Maria Luísa. E as pessoas elas tinham acesso ao imperador mais fácil ali e acabava que... Desculpa. Valeu, meu irmão. Acabava que por eles terem esse acesso ao imperador, as questões sobre a igreja, sobre a teologia, sobre a Bíblia, a interpretação bíblica, não eram passadas por discussões entre o povo da igreja. Eles levavam direto ao imperador as interpretações dele, e se eles conseguissem convencer o imperador dessa interpretação, Constantino, ele simplesmente aceitava e aquilo passava a ser a lei. Todo cristão ia ter que seguir aquilo porque o imperador foi convencido de que aquela interpretação era certa. Aí surge o arianismo, e o que também a gente chama de controvérsia ariana. E eu vou explicar como é que funciona essa controvérsia ariana agora. Ário era uma pessoa que não acreditava que Jesus era plenamente divino. Ele acreditava que Jesus, sim, foi feito por Deus, era uma criação mais elevada que nós, que era também até criador, só que ele não acreditava que Jesus era o próprio Deus, ele tinha a essência de Deus. E isso dava abertura para ele dizer em não acreditar na Trindade. E era o que o povo cristão acreditava, nós acreditamos, na Trindade, e isso trazia a ideia de que não existe a Trindade, Jesus não é Deus. Então, veio até também outras pessoas que se oporam a ele, como eu escrevi até errado, não, tá certo. Atanásio. Atanásio, tá certo, eu pensei que tinha escrevido errado. Ele foi um cara que se opôs a essa teologia, não só ele, mas muitos outros. E Atanásio dizia assim: não repara nesse rascunho aqui de baixo, não, que eu não editei ele. Que se Jesus ele, ele não é Deus, ele não tem a essência de Deus, se ele é uma criatura, então tem um problema, porque a criatura não pode redimir outra criatura. E esse foi o início da controvérsia. Gerou um grande reboliço na igreja que dividiu a igreja.
e pode seguir. E a igreja acabou ficando praticamente dividida em duas vertentes ali. Os católicos, lembrando, gente, que os católicos dessa época não eram os católicos de hoje em dia. A igreja a apostólica, católica, romana, não é. Católico era justamente, era no sentido da palavra, uma igreja universal, uma igreja só, uma igreja unida. Então, não era a igreja católica de hoje em dia. E teve essa divisão, católicos e arianos. Pode prosseguir. E Constantino, vendo esse conflito, ele resolve tomar partido e ele faz o primeiro concílio dos crentes, né? O primeiro congresso dos crentes aí que ele faz, né? Brincadeira, é o primeiro concílio de Nicéia que aconteceu em 323 depois de Cristo. O imperador ele convoca os bispos, as autoridades das igrejas, de todas as igrejas do Império Romano ali, e ali eles começam a debater teologia, começam a conversar, isso está certo, isso não está, isso é bíblico, isso não é, isso está conforme a Bíblia. E eles acabam que durante esse debate, durante esse concílio, eles identificam o arianismo como uma heresia. Então, eles decidem por excluir o arianismo e considerar eles uma heresia completa ali. E o rei ele aprova isso e os católicos eles vencem esse conflito a primeiro momento, né? E daí, nesse concílio, eles criam o credo niceno. A Sayuri falou aqui sobre. Desculpa, hein? Falou sobre o credo apostólico, e nisso eles complementam esse credo apostólico que não fala da essência de Jesus. Eu quero pedir alguém para ler o próximo slide, é bem grande. Uma ou duas pessoas, se alguém quiser ler uma metade, outra pessoa quiser ler outra. Ah, só lembrando que não estava, credo apostólico é quando a igreja ela se uniu para falar o que que a gente crê, porque tinha muita gente atacava a igreja. Então, como uma forma de resumir, é muito lindo, né? O credo apostólico que fala: nós cremos em um Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, aquele que veio à terra, desceu, padeceu por nossos pecados, no terceiro dia ressuscitou, ressuscitando, ele voltará agora. No juízo, fala do juízo final, fala dos redimidos e aqueles que creram em Cristo. Então é como um resumo, né, a gente, da salvação. E foi uma forma da igreja tentar trazer aquilo para as pessoas, né? Nossa, a gente crê nisso. Tinha muita divisão. E esse é um credo também, né? Ah, Perfeito. E esse credo foi a resposta à controvérsia ariana. Alguém sim. pode ler aí? Quem tá com Aqui no a, meu celular também fica. a Thay, uma vez abriu o microfone aí, a Thay. Tainá. Vamos lá. Hum. Credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, e conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Valeu. Esse é o credo niceno, em que ele vai esclarecer justamente, vai afirmar a base deles em que Jesus
ele é consubstancial de Deus, ele vem de Deus, que ele não é uma criatura, como os arianos afirmavam, mas que ele era o próprio Deus, já antes criado, já formado ali, como é que falou? Ele não criado, mas gerado, né? E eu gostei muito, eu fiquei, tipo assim, eu fiquei um tempão nessa parte lendo, eu me amarrei nessa parte. Assim. Muito forte. Parece Filipenses 2. Depois eu vou mandar. Ah, verdade. Uhum. Verdade, confissão. Pode prosseguir pro próximo aí. Gente, eu tô meio aqui, eu tô fazendo malabarismo. Eu tô com um prato de pizza de um lado que meu irmão trouxe. Aí eu tô com a gata aqui do meu lado tentando roubar meu prato de pizza. Mas vai guardar a pizza para a gata não comer sua pizza. Nada, Se você quiser guardar, aí quiser, eu vou É, não, vendo dá- esse daqui. eu consigo fazer um malabarismo aqui, tranquilo. Ah, gente, e parecia ter um final feliz agora para a igreja, né? Parecia, pô, tá tudo bem agora. A decisão foi a favor da Trindade ali, de crer do Pai, no Filho, no Espírito Santo, um em essência, três em pessoa, nesse credo de que Jesus Cristo era o próprio Deus, era gerado de Deus, não criado, mas acaba que os arianos, eles, como eu falei no início, o povo, ele ia diretamente ao imperador para tentar convencer o imperador das ideias. Os arianos falam assim, eles chegam para o imperador e falam assim, imperador, o senhor não entendeu bem a ideia que a gente queria passar aqui sobre isso, sobre Jesus aí, e acabam que convence o imperador. O imperador que já tinha dado o decreto ali de que os arianos que foram, esqueci de mencionar também que eles foram exilados. Quem não recusava o pensamento ariano ali, ele deveria ser exilado. E ele volta atrás dessa decisão porque foi convencido pelos arianos de novo. E isso não é surpreendente, porque historiadores vão dizer que o próprio imperador ele era tendente ao arianismo, a ser um imperador ariano. E por que isso? Porque a ideia da Trindade era uma coisa completamente nova ali para aquele povo, para aquela época. Era difícil explicar um Deus que é um em essência, três em pessoa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era muito mais fácil falar que tinha um Deus, que Jesus é um semideus, que Deus criou uma criação perfeita, que morreu ali, que ressuscitou. E era muito mais fácil explicar, é muito mais confortável explicar isso. O imperador acabou aderindo a essa ideia dos arianos porque favorecia a política, era uma ideia que se aproximava das outras religiões, então ele entrou na zona de conforto dele, foi uma decisão política, era muito mais fácil para ele. Então, por conta dele ser convencido disso, ele voltou atrás e exilou muitos católicos, cristãos católicos, ali, bispos, e durante a vida inteira dele, durante o resto da vida dele, ele passou como um ariano. Tanto que no final da vida ele foi batizado por um cristão ariano, e esse conflito durou muito tempo, muito tempo. E pode passar para o próximo. Deixa eu ver. Um conflito que continuou dividindo o império, até que veio o imperador Teodósio, e esse foi o imperador que chegou e falou, não, vamos fazer outro concílio aí. Ele queria terminar com essa controvérsia de uma vez por todas, ele queria resolver esse conflito, e convocou o segundo congresso dos crentes aí, aquela uma semana. Brincadeira, gente. Brincadeira que não tem graça. Que foi o Concílio de Constantinopla, que aconteceu em mil, não? De onde que eu tirei mil? Avancei 1000 anos no tempo. Em 381. E nesse concílio teve de novo debate, teve também de novo os pontos apresentados, e dessa vez o imperador Teodósio ali, ele decretou sobre como é que se pronuncia? Anematização, ou seja, do arianismo. Eles eram malditos, eles não eram considerados mais bíblicos ali, porque foi provado ali de que não era uma doutrina bíblica. E dessa vez eles tiveram um final feliz nessa parte, porque os arianos eles foram considerados uma heresia completa, eles foram retirados, foram exilados novamente. Quem não abstia do arianismo,
e ali os católicos, a ideia da Trindade prevaleceu ali. E Teodósio ele criou o Edito de Tessalônica. Pode passar para o próximo. E nesse edito, ele dizia que todo o Império Romano deveria ser cristão. Aí eu concílio, até adiantei. Esqueci que tinha esse slide aí. Eu acho que tinha coisa repetida que eu não apaguei lá. Aqui é uma foto do concílio, gente, admirem. Pode passar para o próximo. A partir daí, desse edito, ele torna o cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Por mais que Constantino ele estava ligado à igreja, ele se considerava o bispo dos bispos, tomava a decisão da igreja, o cristianismo não era a religião oficial. Tanto que os cristãos não eram a maioria no Império Romano. Mas a partir desse edito ele passou a ser, e todos deveriam confessar, ter a religião, o cristianismo, uma religião base deles ali. E o imperador Teodósio, ele não fez isso porque ele era um cristão, eu amo a Cristo, porque eu sou um cristão fervoroso. Na verdade, isso era um medo político que ele tinha. O Império Romano já estava muito enfraquecido, já estava dividido ali, e ele queria firmar a identidade do império dele através de uma religião. E ele viu isso no cristianismo e quis usar o cristianismo para consolidar a identidade do império dele ali. Então, não tem um caráter ali completamente puro. Eu achei engraçado assim que eu ia colocar nomes aqui embaixo de pessoas que realmente tiveram destaque, que deixaram até escritos assim que até hoje refletem no evangelho, que pessoas usam em pregações e exegeses para explicar a palavra. Aí eu botei assim Agostinho de Hipona e eu botei nomes entre aspas assim que era para eu acrescentar mais nomes. E eu esqueci de fazer isso. Depois no grupo eu mando esses nomes, gente, e mando também alguns escritos deles que são muito bons, são muito esclarecedores. E Agostinho, famoso. E agora, chegando no final, né, dessa aula, o Império está enfraquecido e Teodósio ele divide o Império em dois. O Império do Oriente, o Império do Ocidente. O Império do Oriente é o de Constantinopla, onde o imperador estava ali, e o Império do Ocidente, o Império de Roma. E o Império já estava enfraquecido por muitas invasões bárbaras, por conflitos ali, e acabou que chegou um momento em que, muito importante, bárbaros era o termo que os romanos usavam para as pessoas que não eram de nacionalidade romana. Todo mundo que não era romano era considerado bárbaro. Então, o termo assim, não é o termo correto a se usar, mas era o termo que eles usavam para as pessoas que não tinham essa nacionalidade. Tanto que os próprios bárbaros, eles tinham bárbaros cristãos, bárbaros entre aspas, que foram contra o Império Romano, que lutaram contra ele ali, e acabou que o Império do Ocidente caiu. Eu acho que eu botei a data, foi isso, em 410, eles invadiram o Império Romano do Ocidente, eles devastaram ali, saquearam tudo, e o império que permaneceu ali foi o do Oriente, Constantinopla, e a partir daí surgiram vários reinos isolados na região onde era o Império Romano ali. E pode passar para o próximo, acho que é o último slide. E aí que tem o início o papado, como a gente conhece, né, o Papa, o líder da igreja como a gente conhece hoje em dia, começa a partir daí. O Papa, o bispo da Igreja Católica do Ocidente, ele conseguiu manter uma certa paz ali com os povos que invadiram, e isso gerou para ele muita influência, muito poder. E o primeiro Papa que fez isso foi o Papa Leão I, e a partir disso ele começou a... Tem um gato tentando invadir, pegando minha comida. Ele começou a receber muito poder, e as pessoas começaram a considerar o Papa como o próprio Jesus. Ele era o novo Jesus que estava ali de frente, que ia agora liderar a igreja, que ia começar a estar ali de frente dos povos, do cristianismo. E eu não vou tratar desse assunto, quem vai tratar disso é a Thay, né? Na próxima aula, só para dar a introdução, né? E foi aí que iniciou um dos piores momentos da igreja. O momento em que a igreja foi
se ela já estava sendo corrompida por costumes pagãos pelo imperador, agora então ela é completamente distorcida pela venda de indulgências. Eu não sei se eles vão, eu não vou explicar aqui, não entrar em detalhes. A Inquisição, as Cruzadas, foi um momento assim que a Igreja perdeu a identidade de evangelho ali completamente ali, e do que a gente conhece hoje em dia da Igreja Católica mudou. Não estou julgando a Igreja Católica a partir disso, estou falando apenas os fatos que aconteceram. E uma pergunta que eu ia fazer no início, mas eu esqueci, eu achei muito engraçado assim, que foi o tema da escola dominical de hoje. Eu não pedi esse tema, acabou sendo a igreja deve se envolver com o Estado? Foi a pergunta que no vídeo ele fez.